Você tem raiva de alguém? Existe alguma pessoa na qual você simplesmente não bate com ela de maneira alguma? Ou não importa o que ela faça de bom, você ainda nunca vai conseguir gostar dela verdadeiramente? Talvez alguém na sua faculdade ou na sua escola. Enfim, coisas desse tipo acontecem. Ou até mesmo existe alguém no seu círculo social no qual essa pessoa teve atitudes tão ruins que não importa o quantas coisas boas elas fazem hoje em dia, você nunca vai verdadeiramente conseguir se afeiçoar com elas. Ter raiva é algo normal dos seres humanos. Todo mundo acaba por sentir isso em algum momento. Raiva de alguém, de alguma pessoa que te fez mal, de alguma pessoa que fez mal para algum amigo seu, para alguma pessoa da sua família, ou alguém próximo a ti de alguma maneira, ou algo muito grande, tá ligado? É algo extremamente normal do ser humano. Mas se você for parar pra pensar em si, é bem difícil uma pessoa ser incrivelmente desgostada por todo mundo, tá ligado? É muito difícil essa pessoa virar e falar que, tipo assim, absolutamente ninguém gosta dela, todo mundo sente raiva dela e ninguém quer ela por perto. Bem, esses dias eu tava me sentindo meio nostálgico e eu decidi rever alguns vídeos antigos do meu passado, qual eu gostava bastante de ver quando eu era criança. Como, por exemplo, os clássicos vídeos de Minecraft, que, uau, a minha vida foi extremamente marcada com eles. Lá pelos meus 7, 8 aninhos, eu passava os dias vendo esses youtubers. Como, por exemplo, o Venom, Feromonas e ele, o Monark. E, cara, eu não vou mentir, eu fiquei, mano, sólidos vários minutinhos revendo vários videozinhos antigos do Monark, o qual eu adorava quando eu era criança. Ele era provavelmente o meu youtuber favorito, junto com o Vinicius13. Eu simplesmente era completamente viciado nos vídeos de Minecraft dos dois. Foi uma época muito boa na minha vida, que, cara, eu sinto saudade e eu olho com incríveis bons olhos pra ela. E, enfim... Depois disso eu acabei dando uma atualizada em mim mesmo, saber o que tinha acontecido com o Monark depois de toda a situação aqui. E eu fiquei a par da situação dele nos Estados Unidos e eu não vou mentir, eu fiquei com deveras... Eu senti pena, sabe? Eu fiquei realmente meio mal com toda essa situação do que ele tá passando lá nos Estados Unidos. Obviamente, é completamente frutos que ele plantou, as consequências dos próprios atos dele que levaram ele a estar nessa situação. Então, ele não merece pena. Mas, ainda assim, é uma situação muito triste. Ver que chegou num ponto onde ele está em um nível praticamente imperdoável. E, bem, com isso eu acabei entrando em um pouquinho de um rabbit hole. Eu fui em busca de alguns youtubers que também, por mais que eles fossem boas pessoas, ou talvez atualmente tenham mudado e não sejam mais aquelas pessoas que eram antigamente, eles acabaram por cometer algum erro, algum ato tão gigantescamente grande e ruim que manchou a imagem deles para sempre na internet. E bem, hoje vamos dar uma olhadinha em algo que eu carinhosamente não, mas que eu apelidei de o efeito Monark. Bem, enfim, você provavelmente não conhece, mas eu me chamo também. Muito obrigado por terem visto. You have a issue with your intelligence. Bem, vamos começar com um caso recente aqui, algo que aconteceu semana passada e foi um dos triggers para eu ter a ideia de gravar esse vídeo. O caso do Dream e do dublador do Gumball. Você provavelmente ouviu isso? Caso não, bem, se você não sabe, eu acho que você sabe quem é o Dream, eu não preciso explicar. Dream, Minecraft Player, wow, Dream. E o dublador do Gumball é bem explicativo o que é que ele é. Ele é o dublador do Gumball nos Estados Unidos, Gumball do Incrível Mundo de Gumball. Ele é o dublador dele nos Estados Unidos. E os dois eles simplesmente entraram em uma briga absurdamente gigantesca. Devido a, primeiramente, talvez você saiba disso, talvez não, mas o Dream possui várias acusações de pego no nome dele. Tipo assim, não são uma, não são duas, são muitas com provas e os caralho. E ele entrou em uma certa briga com o dublador do Gumball, o qual o dublador do Gumball xingou ele de nomes absurdos e coisas extremamente preconceituosas e não legais, além de ter xingado o motorista do Uber que eles estavam, e ter sido só um bosta em relação a ele em si. No qual tem até um vídeo onde o dublador do Gumball aparece, tipo assim, já extremamente bêbado, de uma maneira, cara, bizarra, ele, tipo assim, gritando pra caralho e tal. E onde, tipo assim, cara, se você olha pra essa situação, tipo, de fora, não existe... Tipo assim, no caso de dentro, tipo assim, não existe
situação, não existe, cara, contexto algum que faria o dublador Gumball sair certo dessa situação. Está sendo considerado uma pessoa boa, uma pessoa legal e ter gente do lado dele, porque ele simplesmente foi um filho da puta completo. Porém, a gente tá num ponto da internet em que o Dream, ele é tão odiado, de que grande parte das pessoas nessa briga gigantesca ficou do lado do Gumball, ficou do lado do dublador do Gumball do que do Dream. Eles preferiram apoiar um homofóbico completo e apoiar os absurdos que ele tava falando do que ficar do lado do Dream. O que é extremamente entendível, visto, cara, a quantidade de acusações que o Dream tem sobre o nome dele. E essa briga do Dream ela é um pouco mais extensa, um pouco mais longa, porque isso vem há muito tempo de, tipo assim, da galera começar a odiar ele em si. Esse daí não foi não foi o trigger completo, tipo assim, foi o trigger de acumulações de muitas coisas pro Dream ser considerado uma figura completamente odiada que ele é hoje na internet. Como, por exemplo, isso vem desde lá atrás, onde ele cresceu muito, e com isso, quando você cresce muito, as pessoas começam a falar muito de você em si. E com muita gente falando de você, as pessoas que não gostam ou não estão no seu nicho começam a pegar raiva de você por tanto que você é comentado em si, então isso acaba trazendo um hate por osmose pra cima de você. Tem também, né, o caso do Pedro, ali toda a polêmica quando ele mostrou o rosto, o speedrun. Que, cara, tipo assim, conseguiu gravar um vídeo inteiro de uma odisseia de tudo de merda que o Dream já fez. Tipo assim, ele não é uma pessoa muito bem defendível, é muito complicado você defender ele depois de tudo que ele fez. Principalmente com, né, as acusações, elas tornam tudo bem complicadinho. Mas ainda assim, o Dream ele conseguiu ter atos tão horríveis que o dublador do Gumball, sendo 10 vezes pior que ele naquela situação, naquele momento, conseguiu fazer toda a internet ficar do lado dele e continuar atacando o pau em cima do Dream. Dream, nossa primeira vítima do efeito Monarch. Alguém que pode até ter sido uma boa pessoa e pode até, tirando aquilo lá, né, ter sido alguém tranquilo e depois disso tudo ter mudado. Alguém que ainda assim continua sofrendo de, né, algumas ações que ele teve no passado. Uma verdadeira prova de que a internet simplesmente não perdoa de maneira alguma. Esse caso do Dream tem bastante a comentar porque ele é bem complexo e justamente o que eu tava falando, ele foi uma junção de coisas que foram acontecendo até elas explodirem nessa briga e a galera simplesmente foda-se o Dream, vou ficar do lado do cara que é 10 vezes pior que ele, porque ele pelo menos não é o Dream, tá ligado? Pelo menos ele nunca trocou mensagens explícitas com uma menina de 17 anos. E sabe, é num ponto que, tipo assim, você falar que, porra, o Dream ele não fez nada de errado nessa situação, fala isso pega mal, tá ligado? Tipo assim, é meio errado, tipo, pega mal falar isso, porque você tá defendendo um cara que, né, possui acusações de pedo no nome dele, tá ligado? Tipo assim, pesa muito mal, tá ligado? Tinha uma conta fake que desencadeou toda essa briga e tal do Dream, que acabou por, né, causar isso aqui, que essa conta era a conta quando eu fazia meme do Dream falando, tipo assim, olha só, eu mando mensagem pra menor de idade. E que ela desencadeou tudo isso aqui. O Vigolete fez um vídeo bem grandinho e bem explicadinho sobre toda essa situação. Mas o Dream é com certeza uma das grandes vítimas do efeito Monarch. Não importa a situação que ele está atualmente, não importa que ele foi a vítima de um grande assédio moral. Foda-se. Pra internet ele sempre vai continuar sendo um pedo. Não defendendo ele, justamente o contrário. Eu acho que ele merece, né, sofrer tudo que ele tá sofrendo, né, tudo que ele fez. Com uma arma no rosto dela, a mulher contou que foi empurrada na cama, teve os braços... Indo agora para um caso que aconteceu alguns aninhos atrás. Bem, talvez vocês se lembrem do nome Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro ele era uma figura quase amada na internet. Porra, tem uma música com o nome do cara, ele era um meme eterno e o pessoal simplesmente adorava ele pra caralho. A galera via bastante os vídeos dele, que parando pra ver eram muito esquisitos e tipo assim, meio bizarros até, onde ele pegava e entrava em lugares e que estavam tendo alguma tipo de irregulamentação ou fazendo alguma coisa errada. Ele entrava lá, descia o pau em todo mundo, e ele era quase como o Batman.
Tá ligado aquele meme do, ah não, o Batman não mata, e tem o Batman quebrando o pescoço do cara, tá ligado? Esse era basicamente o Gabriel Monteiro. Ele era o Batman, ele fazia, eu sinto que ele fazia muito o bem de maneiras tortas, sabe? Ele tentava fazer, ele tinha boas ações, só que ele andava por linhas tortas em si. Ele não tinha a melhor conduta sobre tudo, né, que ele fazia. O Gabriel Monteiro, ele era uma figura meio que histórica na internet, tipo assim, a galera amava o Gabriel Monteiro. E ver os vídeos dele era bem legais. Até que o grande ocorrido aconteceu, o ocorrido ocorreu. Então o grande evento canônico na vida do Gabriel Monteiro aconteceu, que foi simplesmente a revelação de tudo que esse cara fazia e uau. Eu acho que, tipo assim, de todas as pessoas nessa lista, o Gabriel Monteiro, ele é o mais imperdoável de todos. Porque é tipo assim, tudo de ruim que você pode imaginar uma pessoa fazendo, esse cara provavelmente já fez. Tipo assim, ele facilmente, cara, tipo assim, esse cara conseguiu platinar o bingo de crimes. Ele consegue pegar uma carteirinha de bingo e marcar exatamente tudo, porque ele já fez tudo, tipo assim, tudo. E quando isso apareceu foi exatamente um choque muito grande pra todo mundo, porque ele era uma figura meio que histórica, tá ligado? É alguém que, tipo assim, pregava tanto o bem e, cara, fazia tudo pra, tipo assim, acabar com irregulamentações e acabar com injustiças na sociedade, que ver ele, cara, sendo acusado de tudo aquilo foi quase como irreal, tá ligado? E é um dos casos que, tipo assim, estou completamente ao lado da internet, justamente quando o Drain olhou atrás. Mas, tipo assim, estou completamente do lado da internet sobre crucificar e tacar pedra no Gabriel Monteiro em qualquer oportunidade que tem. Porque tudo que esse cara fez é simplesmente bizarramente gigantesco e cara, é incrédulo. Tipo assim, quando apareceu as primeiras notícias de tudo que ele estava sendo acusado, era tipo assim, o juiz falava e dava coisa. E tipo assim, foram mais de, tipo assim, 10 crimes, tá ligado? 10 crimes graves, tá ligado? Tipo assim, era simplesmente inacreditável. Parecia que tudo aquilo tinha sido uma piada de mau gosto do, sei lá, do Diogo Defante fazendo isso, tá ligado? E pelo incrível que pareça, tudo era real. E hoje em dia ele inclusive tá preso. Eu espero que ele fique muito tempo lá. E felizmente qualquer tentativa desse cara de voltar pra internet vai ser completamente, absolutamente arrancada. E ele vai ser jogado aos lobos de novo, que é o que esse cara merece. Enfim, mais uma das vítimas do efeito Monark. Sair e colocar o seu inimigo no chão. Bom, isso irá servir para você e também para o Gui. Indo agora para um caso relativamente recente, nós temos Haluquinha, cara. Nós temos Haluquinha. Chamarei Haluquinha de ele nesse vídeo, porque eu não sei qual que é o atual pronome, porque, né, ele muda a cada semana. No caso, ele muda porque convém ele no exato momento. Então, beleza. O Haluquinha é outro dos casos que, cara, eu acho que simplesmente tá num ponto de... É praticamente impossível do Haluquinha voltar pra internet em si. Depois de tudo que aconteceu e depois de todas as pessoas não estarem apenas cansadas dele, mas estarem simplesmente com raiva de tudo que ele fez. Principalmente depois do último vídeo do dia, o Pulsa Haluca 3. 3, cara. 3. Depois desse vídeo foi exatamente uma cartada final em cima do Haluquinha, onde ele simplesmente, provavelmente nunca mais vai conseguir voltar pra internet. Com todas as acusações de falso assédio dele que ele fez, com todas as vezes que ele manipulou pessoas, com todas as vezes que ele foi simplesmente uma pessoa horrível com todo mundo que estava perto dele e simplesmente provou que, cara, ele está fazendo absolutamente tudo isso por likes e tudo isso por views. Foda-se todo mundo, ele só quer sair por cima da situação e sair com o máximo de dinheiro possível. Existiu um momento nessa briga onde o Haluca, ele possuía um lado bem forte, que era mais ou menos quando deu mais ou menos a briga dele, entre ele e o cabelinho longo lá, o Yanni. Onde o Haluca, né, mostrou as coisas, o Yanni deu uma explodida e tal, mas acabou que ele não conseguiu sair dessa briga a tempo bastante antes que o Digo fizesse o vídeo, né, e cortasse completamente as perninhas dele. E, bem, basicamente o Haluca, ele é uma das pessoas que mais se foi desbeneficiada pelo efeito Monark. Num ponto que, verdadeiramente, tanto pelo tamanho da briga que aconteceu e por justamente todo mundo não aguentar mais tudo isso, todo mundo simplesmente olhar pra isso e falar, caralho, não aguento mais esses caras. Todo mundo envolvido nessa briga, todo mundo, ninguém aguenta mais todo mundo, todas as pessoas que tiveram nomezinho citado ali, ninguém aguenta mais. Isso justamente pesa muito na internet, visto que assim, porra, ele volta e a galera vai olhar pra ele e vai apenas entender ele como, porra, o cara lá da treta do Haluca, foda-se, o cara que foi um baita de um babaca pra todo mundo.
E não importa o quanto esse cara tenha mudado, que eu sei que ele não mudou nada, mas caso ele, em um universo paralelo, alternativo, que ele tivesse mudado, caso isso tivesse acontecido, realmente a internet não ia deixar ele voltar a ter um pouquinho, mínimo de relevância na internet. Tanto porque ninguém aguenta mais, tanto porque ele simplesmente conseguiu ser um merda. E não importa tantas as boas ações que esse cara possa ter hoje em dia, quanto de dinheiro ele dá pra caridade, ele nunca vai ser 1% do que ele já foi, que já não era muita coisa. Haluquinha, mais uma vítima forte do efeito Monark. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Bem, vamos falar do homem em si. O cara que nomeou esse efeito, o próprio Monark. Bem, como eu tava falando mais cedo, eu tô achando toda essa situação do Monark triste. É deveras bem triste, eu sinto um pouco de pena dele. Mas não é algo que nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém pode fazer nada a respeito. Ele cavou sua própria cova e a gente não tem como tirar ele de lá. Ele sempre vai continuar sendo odiado pela internet por tudo que ele fez, por motivos mais do que justos, eu diria. Obviamente que eu acho que muitas vezes o hate, ele acaba indo um pouquinho longe demais, com gente falando que ele tinha que ser preso e os caralho. Não acho que ele deveria ser preso em si, eu acho que isso é muita coisa, calma lá, gente. Mas eu entendo ele ser completamente renegado na internet da maneira que ele foi. Porque ele falou coisas que a gente não fala nem brincando, tá ligado? Ele falou coisas que, tipo assim, a gente não fala nem bêbado, nem completamente chapado, nem nada. Ele falou coisas não legais em via pública com políticos ao lado dele, tá ligado? Ou seja, ele tinha muita gente pra, ok, tô com esse cara, é bom dar uma segurada, tá ligado? Ou seja, ele acabou por não só se manchar, mas se manchar um pouquinho do nome da galera que tava ali. Ele acabou indo pro buraco e puxando um pouquinho algum pessoalzinho junto com ele. O que não foi muito legal também. Mas, ainda assim, o Monark ele sempre foi uma figura que, antigamente, antes de tudo isso tudo, ele era muito amado na internet. Todo mundo gostava do Monark antes disso acontecer. Ele era, cara, tipo assim, ele era quase um deus da internet brasileira. Ele era, tipo assim, uma das figuras mais importantes. Esse cara conseguiu ir do nada pra extrema relevância na época do Minecraft, pra depois fosse uma queda bem grande, onde o pessoal acabou indo pra outros tipos de conteúdo, no qual ele acabou não conseguindo evoluir. E esse cara teve um ressurgimento e um renascimento gigantesco, algo que a gente nunca tinha visto na internet. Uma pessoa que tinha caído tanto em relevância voltar ao topo da maneira que ele conseguiu voltar, sabe? Eu acho que ninguém na internet brasileira conseguiu fazer algo parecido com isso. Porra, ele era muito, muito, muito foda. Não importa o que ninguém diga, esse cara era muito, 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 muito foda por tudo que ele fez. Sem contar que ele praticamente sozinho, ele e o Igor juntos, sozinhos, os dois sozinhos no caso, eles conseguiram criar um nicho gigantesco no Brasil, que é o nicho de podcasts. Todo mundo hoje em dia vê um podcast, todo mundo vê clipe de podcast, todo mundo tem um mini podcastzinho, tá ligado? E os dois sozinhos conseguiram alavancar isso no Brasil pra algo muito, 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 muito grande, algo que a gente nunca tinha visto. Eles conseguiram enraizar isso na cultura brasileira de uma maneira incrível. E, cara, eu posso ficar aqui citando várias coisas que o Monark já fez de muito foda e que ele ajudou muita gente. Mas a gente tem o incidente do... Eu tenho essas palavras cravadas no meu cérebro. Inclusive, eu sou mais louco que todos vocês. Eu sou mais doido que todos vocês. Eu tenho essa palavra, a quantidade de piadas que a gente já fez com isso aqui, a quantidade de meme que a gente já fez com essas palavras é brincadeira. Algo que conseguiu manchar a imagem do Monark completamente. E parando pra olhar por fora assim, foram nos dados avisos. A gente tinha avisos do Monark, a gente tinha avisos que um dia algo assim ia acontecer, sabe? Tanto por ele estar extremamente alterado em vários podcasts que ele já fez, várias vezes ele estava bem alterado nos podcasts e tal. E ainda assim, com essa parada dele de, não, a gente pode falar o que a gente quiser, essa palavra de free speech, levando isso ao completo pé da letra, sabe? Já tinham vários sinais de que essa bombinha ia explodir. E ela explodiu e não foi bonito, nem um pouco. Monark hoje em dia ele é provavelmente uma das figuras mais odiadas de toda a internet brasileira. Alguém que foi literalmente do luxo pro completo lixo. Que mesmo que ele volte a fazer qualquer coisa, ele sempre vai ter essa gigantesca mancha no currículo dele.
que nunca vai deixar ele voltar a ser o mesmo na internet. Existem pessoas que defendem ele com garras e dentes? Existem. E essas pessoas não estão completamente erradas. Ainda assim, eu acho que muito do tratamento que ele recebeu foi errado. Tanto de, cara, ameaça de prisão, essas coisas, tá ligado? Eu acho que tudo isso foi errado, mas ele ser expulso da internet foi tecnicamente justo. Acho que não da maneira que fizeram, mas porque eu acho um pouco demais até, tipo assim, ele ser proibido de ganhar qualquer forma de dinheiro vindo da internet, justamente o que era o trabalho dele, que ele trabalhou a vida inteira com isso. Não acho que isso tenha sido justo. E eu acho que, tipo assim, a internet iria castigar ele de qualquer forma, ele não precisaria receber essas punições. Mas enfim, o que ele falou nunca vai ser perdoado por ninguém e nunca deve ser perdoado por ninguém. Esse cara realmente é triste a situação e o que ele se tornou hoje em dia. Bem, ao final das contas, o efeito Monark é algo positivo ou negativo? Essas pessoas serem relembradas pela internet até o fim dos tempos, provavelmente, sobre os atos que elas tiveram, é algo bom ou algo ruim? Bem, eu digo que depende. Depende muito de todas as situações. Eu apresentei 4 exemplos nesse vídeo. 4 exemplos, 2 até que aonde esse efeito foi extremamente positivo e 2 no qual fica um pouquinho mais ambígua sobre isso. No caso, o Dream e o Gabriel Monteiro, obviamente, os dois, o Gabriel Monteiro preso e o Dream com 1,5 milhão de acusações de pedo no cinto dele. É um pouco complicado defender esses dois e realmente o efeito Monark vai fazer esses caras não possuírem ter mais relevância na internet que eles tinham antes. Não poder fazer esses caras voltarem a cometer os crimes dele. Não dar essa porta direta para eles simplesmente voltarem a cometer o que eles cometiam antes. O que eu acho extremamente positivo nesse sentido. Já os outros dois ficam um pouco mais ambíguo, tá ligado? O Haluka é uma pessoa horrível. Eu sinto sinceramente que se existe uma pessoa nesse mundo que vai pro inferno, caso o inferno bíblico exista, é o Haluka e ele vai de tobogã facilmente. Acho muito difícil você encontrar alguém tão ruim quanto ele, muito difícil mesmo. Mas ainda assim, existe grande chance dele mudar e como ele não cometeu nenhum crime até agora que foi dito, que foi completamente comprovado, apesar de muitas acusações... apenas acusações, o qual ele não cometeu acusações. Ainda assim, eu acho que, cara, mesmo que ele acabe mudando, ele acabe se tornando uma pessoa boa no futuro, ainda assim vai ser muito difícil para ele ter qualquer relevância na internet depois disso tudo. E, bem, o Monark também é um pouco desse caso mais ambíguo. Obviamente, uma açãozinha, uma frase dele manchou completamente toda a carreira dele na internet. O que, bem... de um lado pode ser considerado bem justo, do outro pode ser considerado um grande overreact. E eu consigo entender muito bem os dois lados. Então, é algo positivo ou algo negativo? Depende. Eu acho que se a gente for simplesmente lidar com as coisas como elas sendo boas e ruins, a gente vai acabar indo pra lugar nenhum, porque as coisas não são boas e ruins. Grande parte delas vivem uma moralidade neutra, sabe? Enfim, se você quiser ver eu analisando mais casos do efeito Monark em outras pessoas, como por exemplo no PC Siqueira ou no Mamãe Falei, pode comentar aqui embaixo outras pessoas que vocês acham que merece esse tratamento e eu posso fazer até mais um vídeo, uma parte 2 desse vídeo, até uma parte 3 se tiver bastante gente, se vocês conseguirem comentar bastante pessoas e eu achar interessante fazer. Enfim, você está com tempo corrido. Tá acabando muito tempo. Se você não deixar o like agora nesse vídeo, seu cabelo provavelmente já caiu. Você ficou o vídeo inteiro sem deixar like, a maldição bateu em você. Se você não deixar o like, o seu cabelo vai cair. E você sabe muito bem disso. Então, deixou o like? Não deixou? Cabelo caiu? Toma cuidado, calvície é importante, viu? Ficar calvo aos 20 não é legal não, viu? Enfim, muitíssimo obrigado. Tenho apenas a agradecer por vocês, por me acompanharem todos os dias e por permitirem eu a fazer esses 1,5 milhão de bloquices que eu faço aqui no YouTube. Enfim, vejo vocês na semana que vem, no vídeo da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dos outros 2 vídeos dessa semana que saíram, um sábado e outro segunda-feira. Foram vídeos incríveis, muito bons, que eu me dediquei muito a fazer. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, vejo vocês semana que vem e até mais, guys. Inclusive, eu sou mais louco que todos vocês.